Luís Marques Mendes deu uma entrevista na CNN naquele registro que André Ventura já esteve, com um jornalista e 2 comentadores, Pedro Costa e Francisco Rodrigues dos Santos, que me bloqueou no Instagram. É verdade, tem que ter calma, senhor comentador. Foi só uma piada, também acho que não ofende. Mas, passando isso à frente, Luís Marques Mendes esteve presente. Esteve num autêntico passeio no parque, porque evidentemente que estes comentadores têm mais intensidade ou menos consoante quem tem à frente, e Luís Marques Mendes diz que André Ventura não tem nível, por sugerir que Marcelo Rebelo de Sousa deveria ter abandonado a cerimónia de celebração dos 50 anos de independência de Angola, quando Portugal foi evidentemente ofendido, maltratado e humilhado à sua frente. A única reação que aquele homem miserável e acabado teve foi: vamos manter-nos, bater palmas e acenar ali as bandeirinhas de Angola. Uma vergonha completa. Vamos ouvir Luís Marques Mendes e faremos uns comentários. A propósito dos 50 anos da independência de Angola, André Ventura diz que um presidente português digno ter-se levantado e virado costas ao discurso da liderança política nas cerimónias. Esta é uma posição aceitável para um Presidente da República? Se concorda ou não, e que consequências teria um Presidente da República numa circunstância destas, enquanto convidado, virar costas, como sugere André Ventura? Repare, afirmações dessas são a prova provada de que André Ventura nem quer ser Presidente da República, nem nunca na vida vai ser Presidente da República. Um Presidente da República tem que ter outro nível, outro sentido de responsabilidade. Portanto, isso é próprio de alguém que não vai ser. Ele nem que resto não quer ser candidato presidencial. Ele é por força das circunstâncias. Portanto, ele não quer ser, nem vai ser. E evidentemente que os portugueses nunca vão aceitar um Presidente da República que não tem nível. Mas olhem que Luís Marques Mendes, eu não vou dizer que está ou não à altura da candidatura, vocês é que são mauzinhos e dizem essas coisas. Mas, enfim, Luís Marques Mendes, também não sei se vai ser Presidente da República. Enfim, Luís Marques Mendes parece-me evidentemente uma cópia barata de Marcelo Rebelo de Sousa. Barata e mais pequena. Enfim, tinha que dizer. Agora, sendo um bocadinho mais sério e não brincando com Luís Marques Mendes, que é isso que estou a fazer, evidentemente, mas sendo um bocadinho mais sério, Luís Marques Mendes não pode considerar que é falta de nível um líder político levantar-se numa circunstância em que o seu país que representa, está a ser ofendido, está a ser humilhado, está a ser maltratado. E, portanto, não me parece que dizer-se que se deveria virar costas, levantar-se e virar costas, quando o país está a ser desrespeitado, não me parece falta de nível. Aliás, parece-me ser sentido de Estado, patriotismo e, portanto, honestamente, não consigo perceber como é que isto incomoda a generalidade dos candidatos, mais especificamente Luís Marques Mendes. Se ter nível é ser apático, não dizer absolutamente nada, ouvir e calar, rir-se enquanto o país está a ser ofendido e dizer-se representante de Portugal numa circunstância dessas, isso não me parece que seja nível propriamente dito. O que me parece é André Ventura, se levantasse naquela circunstância, vamos partir do pressuposto que André Ventura era Presidente da República, estava presente naquela circunstância e levantava-se quando ouvia aquele discurso. Eu pergunto, e André Ventura estaria errado se levantasse e abandonasse? É que basicamente o que João Lourenço fez naquele discurso foi dizer que, ou melhor, foi externalizar a responsabilidade que o próprio tem, a elite corrupta que o cerca tem, da miséria de Angola. E portanto, é muito mais fácil 50 anos depois de corrupção, de compadrio, de amiguismo partidário, etc. É muito mais fácil dizer a culpa é do colono do que dizer não, a elite que me cerca colocou este país na miséria e é por isso que 50 anos depois da independência de Angola continuamos a ter os angolanos a abandonar o país em massa. Como é que isso funciona? Será que aos 100 anos de independência ainda vão dizer, se estiverem na miséria, ainda vão dizer que a culpa é de Portugal? A partir de que ano é que começa a ser responsabilidade de João Lourenço e da elite corrupta que o cerca a situação miserável em que Angola se encontra? Pergunto, a partir de que ano? 50 anos depois não é suficiente, 55 já será e 100 anos de independência já é suficiente para se considerar responsável de João Lourenço. Enfim, João Lourenço não sei se viverá mais de 50 anos, é normal, é a lei da vida.
Atenção, não é uma questão... Agora podem dizer, é ameaça. Não é nada ameaça, quer dizer, o senhor já não é novo, daqui a 50 anos se calhar já não estará vivo. Mas, se estiver vivo, daqui a 50 anos já será suficiente para não se culpar Portugal ou ainda não? É a pergunta que fica. A partir de que ano é que os angolanos vão poder responsabilizar João Lourenço e a elite corrupta que o cerca? Não sei, pergunto eu, fica a pergunta no ar, acho que 50 anos é mais do que suficiente para isso. João Lourenço, se tivesse vergonha na cara, estava era calado sobre Portugal. Ele com essas declarações está a mostrar que não tem nível para ser Presidente da República e que não tem sentido de responsabilidade. Como outro dia chegar a uma reunião em Espanha e pedir a prisão do Primeiro-Ministro, Sánchez, Presidente do Governo de Espanha. Deixe-me só dizer. Não estou com isto a defender Sánchez, sou insuspeito relativamente às suas características. A questão não é essa. Alguém que quer ser Presidente da República não se mete na política interna de um país estrangeiro. Primeira regra. Segundo, agora é um político que manda para a cadeia este, aquele ou aquele outro. Quem manda para a cadeia, se houver razões para isso, são os juízes ou são os procuradores, são os magistrados. E André Ventura é de uma enorme desonestidade política nesta parte. Porquê? É que ele é jurista. E até jurista qualificado. Ele sabe muito bem que está a dizer uma coisa errada e falsa. Ora, isto não recomenda alguém para a Presidência da República. Não é errado nem falso. O que André Ventura diz não é que ele vai pegar em algemas e vai prender o Sánchez. O que André Ventura diz é... Quando quiser ter relações com, enfim, falar com os espanhóis, etc., arranja outro interlocutor e não fala diretamente com um corrupto. Isso são valores. Isso são valores porque Pedro Sánchez e a sua família, e mais uma vez a elite corrupta que o cerca, são um conjunto de corruptos que favorecem o amiguismo partidário e o nepotismo na política. E, portanto, é uma evidência que, se André Ventura quiser ser coerente com os princípios do país e quiser mostrar que a ética na política não é uma coisa que se diz na campanha eleitoral para colecionar meia dúzia de votos, André Ventura não dá um aperto de mão a Lula da Silva, não dá um aperto de mão a João Lourenço, não olha sequer nos olhos de Pedro Sánchez e fala com representantes políticos que efetivamente não têm o seu nome colocado em causa na justiça. Isso é coerência. E depois, por outro lado, não anda aos abraços a pessoas que são ditadores sanguinários, como é o caso de João Lourenço e como é o Brasil que Lula está a querer criar, com o braço armado do Alexandre de Moraes. E, portanto, é uma evidência que, se andamos aqui com esta conversinha de que falar com o Putin é ser putinista, então porquê é que não dizemos nada sobre andarmos aos abraços com alguns ditadores da América Latina? Então porquê é que não dizemos nada sobre o facto do PCP se fazer representar em determinadas sessões de trabalhos do Partido Comunista Chinês? Porquê é que não abrimos a boca sobre o facto de Marcelo Rebelo de Sousa andar aos abraços com João Lourenço, que é um ditador? Sobre isso não dizemos nada. E, portanto, se é uma questão de coerência de valores, falamos sim, mantemos relações cordiais com Espanha, mas não há cá aparições públicas com corruptos. Não há aparições públicas com corruptos. E não tem que ser de direita, de centro, de esquerda, não é nada disso. Há pessoas de esquerda evidentemente sérias. E, portanto, nós falarmos com um líder político de esquerda de um outro país que não tenha o seu nome associado a lixo judicial, não tenho nada contra isso. Agora, falar-se com ditadores e corruptos, honestamente, acho que deve ser uma linha vermelha. E depois, isso, acho que se pode manter perfeitamente relações cordiais à distância, não tem que haver cá grandes contactos com esses líderes, evidentemente. E, portanto, aparentemente, segundo esta gente, há líderes políticos que têm o direito de manter distância de Donald Trump porque acham que ele é um ditador, um fascista, etc. Mas o André Ventura não pode manter distância de corruptos e de ditadores, só porque são de esquerda, que é uma coisa que eu acho que é adorável. Mas, enfim, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.